Esse vídeo aqui é para você que tem medo de cantar os salmos, se sente insegura, muito nervosismo na hora de cantar e não sabe como resolver. No último vídeo que eu falei sobre esse tema, eu expliquei um pouco para vocês sobre os motivos, as raízes da gente sentir tanto medo e insegurança na hora de cantar. Caso você ainda não tenha assistido, ó, é esse vídeo que está aqui no card, também vou deixar o link aqui na descrição. É importante que você veja esse vídeo antes de assistir esse. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou te dar um passo a passo simples e fácil de você aplicar para que você possa dar o primeiro passo rumo a cantar o salmo com mais confiança. E aqui eu já quero começar o vídeo te dizendo que você não vai perder o medo de cantar de uma vez só. Não vai acontecer assim, um dia você vai levantar da sua cama, acordar, né, e vai falar, nossa, agora eu não tenho mais medo de cantar. O medo, ele sempre vai existir. Sempre vai ter aquele nervosismo, uma certa ansiedade na hora de cantar. E isso é bom que aconteça, porque mostra ali a nossa preocupação e realmente na nossa missão como salmistas, de realmente saber que aquilo é muito importante, aquela função é importante, então a gente não está fazendo de qualquer jeito. Então a gente tem zelo por isso. E quando a gente quer fazer um trabalho bem feito, isso causa uma certa ansiedade, um nervosismo, porque a gente quer que saia tudo bem. Então o medo, a gente aprende a controlar o medo. Ele vai diminuindo gradativamente conforme a gente vai tendo nossas experiências. Então, o que você vai fazer para começar a ter mais segurança na hora de cantar? Você precisa ter mais clareza daquilo que você está fazendo e você precisa saber como fazer uma boa preparação antes de cantar, saber o que você precisa realmente ali dar importância na hora da sua preparação, tanto litúrgico, tanto da técnica vocal. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, deixa seu comentário aqui também para eu saber que você está gostando e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga que você sabe que tem medo na hora de cantar. Então, sem enrolação, eu vou começar aqui passando já o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer para realmente começar a ter mais confiança? Você precisa entender qual é o seu papel na liturgia, qual é o papel do salmista, o que é o salmo dentro da Santa Missa, entender todo esse contexto litúrgico, tanto da sua função como salmista e tanto da importância do salmo, o porquê cantamos o salmo na Santa Missa, o que isso significa, qual é a relação que o salmo tem entre as leituras na liturgia daquele dia, o que realmente o salmo quer dizer. Então, quando você começa a entender esse seu lugar na liturgia, ter mais clareza da importância, daquilo que realmente daquela função que você vai desempenhar, isso aqui já começa te dando mais confiança, porque você enxerga sentido naquilo que você vai fazer. E um sentido ali que tem uma base, tem um fundamento, você entende o porquê que você está fazendo aquilo, e não somente cantar o salmo por cantar, por achar que é apenas um canto que você vai cantar entre as leituras. Então esse aqui é o primeiro passo que você precisa fazer. É a primeira coisa que você precisa fazer, entender o seu papel como salmista e a função do salmo dentro da Santa Missa. E a segunda coisa que você precisa, né, o segundo passo aqui que você precisa se preocupar é com a sua técnica vocal, é com a sua voz. Conseguir fazer um panorama geral da sua voz, uma avaliação geral da sua voz. Então, entender qual o momento vocal que você está agora, se você tem problema com desafinação, com ritmo, ou se você tem problemas com a respiração, se você já estudou canto, se você nunca estudou canto. Então, você precisa entender qual que é o seu contexto hoje e também buscar desenvolver a sua voz com uma técnica vocal aplicada ao canto litúrgico, porque cada estilo musical, ele vai ter uma técnica ali mais adequada para que você cante naquele estilo. E o estilo de canto litúrgico, né, é o canto gregoriano. Não em si o canto gregoriano, né? Agora eu vou cantar gregoriano. Não, mas é o estilo, a estética da voz, o estilo. A gente se baseia naquilo, a gente se espelha no canto gregoriano, que é o canto ali da igreja, é o canto oficial da Igreja Católica, para a gente poder aplicar isso na nossa realidade, no nosso contexto, tá? Então nós vamos buscar ter uma voz mais fluida, uma voz mais suave, tudo aquilo que vai remeter à oração, certo? Então eu preciso ter uma boa respiração,
Eu preciso entender bem as notas, saber entrar no tom certo e me manter naquele tom, né? Ou seja, trabalhar a afinação, entender ali um pouco da estrutura do salmo, como que vai ser esse ritmo dentro da salmodia, como que eu vou me manter nesse ritmo e também como eu posso melhorar a projeção da minha voz, ter um timbre mais adequado, um timbre mais equilibrado, que realmente ele vá trazer a beleza da palavra. Então a técnica vocal do canto litúrgico é uma técnica onde a sua voz vai soar com uma voz orante, uma voz que vai levar as pessoas à oração. Então não é uma técnica que não vai ter nada de exagero, não vai ser aquela voz super forte. Não, é uma voz leve, suave, mas precisa ter bastante controle. Então você precisa buscar se aprimorar nessa questão da técnica vocal para que a sua voz fique cada vez mais adequada à liturgia e você seja realmente um instrumento aí cada vez mais lapidado, né, para que o Espírito Santo possa te usar realmente aí ser o canal da graça para que as pessoas realmente entendam e rezem quando você cantar o salmo e também os outros cantos na Santa Missa. E o terceiro passo, a terceira coisa que você precisa fazer para cantar com mais segurança é ter um método simples de ensaio. Gente, começou a chover aqui, se vocês ouvirem barulho de chuva, me perdoem, tá? Então não tem como abafar esse barulho, mas eu acho que o áudio vai ficar bom, tá? Então, ó, o terceiro passo é ensaiar com um método simples, saber um método ali, um passo a passo para você realmente conseguir se preparar, estudar bem aquele salmo antes de cantar, principalmente se você é iniciante, está começando a cantar o salmo agora, fica mais inseguro, é normal, com o tempo a gente vai ganhando mais confiança, o nosso ensaio, nossa preparação fica mais ágil, vamos assim dizer, mas precisa ter uma preparação e uma preparação que vai englobar esses aspectos do canto litúrgico. Então eu preciso primeiramente ler o salmo, entender o salmo, rezar com aquele salmo, identificar a estrutura, quem está falando naquele salmo, para quem aquele salmo está falando. Aquele salmo, ele é um hino de louvor, ele é uma súplica, ele é um salmo de ação de graças. Então nós precisamos ter toda essa consciência, como que esse salmo ele tá, qual é o contexto desse salmo na liturgia, como ele vai se relacionar com as outras leituras, e aí você vai encontrar ali a melodia adequada, saber minimamente um critério para que você realmente escolha uma melodia que seja adequada ao canto litúrgico, que vá favorecer a palavra, que a palavra vá ser bem entendida, né? Treinar bastante a sua pronúncia, a sua dicção, para que quando você for salmodiar, as pessoas escutem a sua voz com clareza, tudo aquilo que você está pronunciando seja claro, de fácil entendimento pela assembleia. Então, se preocupar com essas coisas. E aí também saber fazer um bom aquecimento vocal, né? Não quer dizer que vai demorar muito, não. O aquecimento vocal é rápido para você ali realmente deixar a sua voz preparada, né? Mais preparada para cantar. E também o aquecimento vocal específico ali para o canto litúrgico, para aquele repertório que você vai cantar. Então, às vezes você encontra vídeos na internet, temos muito conteúdo na internet hoje, isso é muito bom, tem muito conteúdo bom na internet que ensina, então vocês conseguem aprender bastante coisa. Mas também eu quero fazer aqui uma ressalva para vocês tomarem cuidado, porque nem tudo que vai estar aqui na internet, tudo que as pessoas vão estar ensinando, vai se aplicar à técnica que vocês precisam desenvolver, que é a técnica para cantar o canto litúrgico. Então, tudo ali precisa ser específico, entende? Então, às vezes você começa a consumir muito conteúdo e fica meio perdido, meio vago, né? Então, aquilo não tem uma sequência que realmente você vai conseguir desenvolver a sua voz de uma maneira mais saudável e até mesmo mais rápido. Quando você tem um método, você consegue desenvolver a sua voz com mais agilidade, porque você sabe realmente o que você precisa fazer. Então, nesse método de estudo, você vai estudar a parte da liturgia, você vai ali entender como que você vai interpretar aquele salmo junto à melodia que você escolheu, uma melodia adequada, e aí você vai fazer a sua prática de ensaio, divide ali por blocos, aprende primeiro a resposta, depois você vai aprendendo os versos, aí monta aquele salmo inteiro. Pega ali, vamos supor, a melodia ela fica um pouco mais difícil, no terceiro verso ela vai para o agudo ou ela tem que sustentar uma nota, então saber identificar essas partes que você precisa ter mais atenção, que você precisa estudar um pouco mais, tudo isso vai te preparar
e já vai te conduzindo para aquele momento onde realmente você vai precisar pôr em prática tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você ensaiou, toda aquela preparação. Então isso acaba que vai acalmando o seu coração, principalmente o fato de você sempre estar ali em oração com aquele salmo que você precisa proclamar. E foi exatamente por ver tantas pessoas perdidas, não saber o que fazer quando vai cantar o salmo, né? Ou até mesmo quando vai começar a cantar na missa, não sabe por onde começar, foi por isso que eu criei o curso O Primeiro Passo do Salmista, que é um curso onde nós vamos aprofundar todo esse passo a passo que eu passei para vocês aqui nesse vídeo. Então você vai aprender a entender sobre essa questão litúrgica, o seu papel como salmista, o que a igreja espera de você, o salmo, o que é o salmo dentro da Santa Missa, e aí você também vai entender ali a parte da técnica vocal, você vai aprender ali a base de técnica vocal que você precisa para realmente cantar sem tensão, cantar sem se machucar, começar a desenvolver uma voz mais saudável, mais bonita para cantar. E a terceira parte do curso, nosso último módulo, que é realmente esse passo a passo do ensaio, como você vai se preparar, como você vai estudar o salmo para você realmente poder cantar com mais confiança, e também ali exercícios e técnicas de relaxamento, de controle da ansiedade, do medo, como você lida com esse medo na hora de cantar, para que realmente você chegue nesse terceiro módulo e finalize o curso e que você realmente seja capaz de cantar com mais confiança. E sabe o que eu posso te dizer? Que todos esses anos aqui na internet, trabalhando com salmistas, formando salmistas, esse passo a passo, ele é certeiro, para que realmente você comece a desenvolver essa confiança para cantar, vai conseguindo lidar com o seu medo. Então esse curso é para você que sente que tem esse chamado para ser salmista, mas não sabe por onde começar, fica com muito medo, muito insegura. Para você também que já canta o salmo, mas sempre encontra aquela dificuldade, fica um pouco perdida, quer aprofundar mais o seu conhecimento, a sua formação, o que é muito importante, que a gente sempre busque essa formação para podermos servir melhor a liturgia. Então eu convido você a fazer parte desse curso, o link vai estar aqui na descrição e vai ser uma alegria ter você como meu aluno.